muitos comunicadores e você é um deles. Muita gente conhece a Carmela, que é um personagem incrível, mas hoje a gente vai conhecer um pouco do Diego Ponce. E eu tô muito feliz de receber você aqui hoje, né? Você construiu comunicação de verdade e teve uma grande escola que foi a rádio, né? Que é a rádio. E assim, eu sou muito feliz com a sua trajetória, com você como pessoa, e eu tô assim imensamente grata pela sua presença aqui hoje. Recebam comigo Diego Ponce. Aê, coisa linda! Coisa linda! E aí, como é que você tá, meu amor? Eu tô ótimo, meu amor. E aí, comunidade? Mais conhecido como Carmela também, né? Eu nunca sei se eu vou lá, se eu vou cá, se eu tô mais Carmela, se eu tô mais Diego no dia. Mas um prazer estar aqui, Maria. Você é maravilhosa. Prazer você imenso. Esse vozeirão dessa trajetória. Mãezona, querida. Eu não Você podia também. deixar de estar aqui de maneira alguma. A gente tá aqui pra se comunicar, pra trocar. Claro. É esse o trabalho, né, meu amor? Obrigadíssimo pelo convite. Tô muito feliz, hein? Privilégio. Vamos aqui bater um papo muito gostoso com ele, Espero né, que gente? renda, viu, comunidade? Galera aí, por favor, hein, gente? Tamo junto. Eu quero falar da Carmela, mas primeiro vamos falar de você, né? Vamos falar do que você quiser. Vamos lá. Vamos começar já com perguntas aqui, livro ó. aberto, livro aberto. Diego, quem é você quando a câmera desliga e não tem personagem? Pelo amor de Deus, puxada essa primeira pergunta, né? Quem sou eu quando a câmera desliga e não tem personagem? Eu sou uma pessoa que se questiona muito. Eu sou um grande autoquestionador, assim. Eu sou muito autocrítico, assim, né? Eu sou uma pessoa constantemente inquieta. E desgostosa das coisas que eu faço. Eu sempre acho que eu posso mais, que eu poderia ter feito melhor. Tem uma autocobrança que eu poderia ter sido um pai melhor, que eu poderia ter sido um profissional melhor, que eu poderia ter sido um artista melhor. Então eu tô sempre constantemente assombrado por esses fantasmas assim, de cobrança, sabe? Eu acho que eles aparecem muito quando a câmera desliga. Eu me vejo constantemente me problematizando, assim, sabe? No seu Instagram também, tipo, você é o que você é na real mesmo, é o que você demonstra nas redes, no Reels ou não? Eu acho que se aproxima muito, Thalita. Eu tento ser um influenciador que foge desse paradigma do vou trocar qualquer coisa por uma fatia de pizza, sabe? Nada contra, cada um no seu nicho, mas eu particularmente tento influenciar justamente pela sinceridade, pela realidade, trazendo ali um grau de honestidade. Isso inclusive assusta muitas pessoas, né? Porque eu falo no meu Instagram sobre paternidade, falo sobre emoção, eu choro, eu me emociono, eu falo sobre problemas, eu falo sobre dívidas, eu falo sobre depressão, eu falo sobre ansiedade. É você mesmo, da então, vida a real. vida mais próxima da realidade possível. Isso é o que conecta pessoas, né? A gente mostrar a realidade mesmo. Eu tenho a impressão que muita gente se identifica também com isso, né? Com Porque, certeza. finalmente alguém que tá passando pelas mesmas coisas que eu. Pois é, porque finalmente que a gente tem uma alguém falsa impressão que o mundo da internet é perfeito, tá todo mundo só com famoso, nas Maldivas. rico. Aí quando você chega em casa você fala, será, gente? Tá todo mundo no surubão de Noronha e é só a pessoa lá na Pindaíba. Não, tamo junto. Que bacana, gente. Isso é maravilhoso. Isso que me faz acreditar tanto no trabalho dele, tá? Você sente que as pessoas às vezes confundem o personagem com o que você realmente é? Tem essa cobrança? Tem essa cobrança, né? Tem essa cobrança. As pessoas, quando eu fiquei muitos anos, né, por causa do rádio, da televisão, fazendo Carmela constantemente a personagem. E aí você obrigatoriamente tem que estar muito bem o tempo inteiro, até quando você não tá. Então você tá na rua, as pessoas querem vídeo, elas querem fotos e elas querem que você esteja sempre lá em cima. E a Carmela é uma personagem muito extravagante, né? Era bem cedinho, ele tava no 12, tá? No 12, né, meu filho? É dedo no 220 pra não dizer em outro lugar. Isso mesmo. Então é grito, porrada, tiro, porrada e bomba. Melhorar o dia de qualquer pessoa. Essa sempre foi a intenção e é o que a gente se propõe a fazer. Mas muitas vezes a gente tá no corre, tá na correria, alguém, entendeu, não tá se sentindo bem, você tá preocupado com o filho, e as pessoas na rua estão se esbarrando. Cadê aquela alegria? Cadê aquela confusão? Fala uma coisa engraçada, grava um vídeo pra mim, berra. Então tem uma cobrança social também que pode ser muito desgastante, pode nos saturar muito, assim, sabe? Então, as pessoas confundem muito o personagem com a pessoa do dia a dia, né? É verdade. Eu sinto também isso também na minha vida pessoal, como profissional também. Muitas vezes a gente tá lá no palco, cheio de problema, mas a gente tem que passar a felicidade. E as pessoas não entendem, não. Quando você pega e fala assim, hoje eu não tô bem. Não, elas querem que você entregue o seu melhor. Não tem como, né? As pessoas me cobram muito isso, sabe, Thalita? Assim, hoje em dia eu faço vídeos que eu considero muito mais sinceros. Então tem vídeos meus emotivos e tem gente que estranha.
fala, nossa, você viu isso? Você tá mais deprê, você tá mais... Não, eu tô mais sincero. Às vezes eu tô melhor do que quando vocês achavam que eu tava... Exato, porque a Carmela é uma máscara, é uma personagem. Então ali, às vezes, eu tava muito mal, tava péssimo, tava pensando numa série de problemas. Mas ao mesmo tempo também a gente não pode também, como é que fala, esquecer... Perfeito. Eu ia falar da Carmela mais pra frente, mas já que a gente tocou no assunto, vamos falar dela, porque eu sou fã desse personagem, né? Então vamos falar um pouquinho sobre a Carmela, que fez história, né? A Carmela fala que muita gente pensa, né? E não tem coragem de dizer. Isso. Você já recebeu pressão pra se calar ou mudar o seu jeito? Já, demais! Absolutamente demais. Às vezes você tinha que dar uma opinião, assim, você teve que segurar um pouco a onda. Na verdade, Thalita, assim, contando bem as verdades aqui... Vamos falar a verdade, aqui é pra verdade, tá? Carmela não se tornou ainda... A partir desse podcast a gente vai virar essa chave. Tá vendo, gente? Olha só. Não se tornou ainda uma espécie de Anitta do Cerrado, assim, uma grande confusão. Porque justamente eu não me submeto, muitas vezes, a esse tipo de cobrança, esse tipo de pedido. Porque eu já tive convites, tô trazendo aqui em primeira mão, já tive convites, já tive pedidos para que eu pudesse, de repente, fazer parte de um tipo de uma emissora X, de uma emissora Y, mas eu teria que me moldar em diversos aspectos. Você não vai poder falar isso, você não vai poder falar aquilo, você vai ter que se portar dessa forma, você vai ter que usar essa roupa, Eu falo, mas aí não é a Carmela, não é o Diego, aí não é minha verdade, eu não vou fazer. Muitos teriam feito e eu talvez estivesse muito mais rico, talvez eu estivesse muito melhor do que eu estaria hoje em dia, mas eu não estaria confortável, não estaria... Eu me identifico com isso também. Eu não estaria me sentindo bem numa pele que não me pertence, assim. Uma hora ia pesar, né? Então, eu já tive que atender a certos pedidos, mas tudo muito dentro de uma flexibilidade, de uma malemolência, assim, né? Diminui um pouco o tom, fala um pouco menos de palavrão, coisas que você consegue equilibrar. E a Carmela é espalhafatosa, ela é esparramada. Ignorância, ela não pensa duas vezes. Mas às vezes a gente entende, nesse horário você vai estar conversando mais com criança, aí você, em respeito, vou segurar um pouco a onda. É muito cedo, de manhã, segurar, aí, não tem problema algum. Agora, mudar a essência, a natureza da personagem, aquilo que justamente molda e tem a ver com o que a gente tem a oferecer, aí eu penso duas vezes e não consigo. Me identifico muito com isso também. Você acha que hoje o humor está mais censurado ou sensível demais? Sensível, não tem uma música assim? Sensível demais. Eu sou alguém que chora por qualquer lembrança de nós dois. Maravilhosa, já tivemos até uma palhinha dela. Tá vendo? Eu acho que as duas coisas, eu acho que a alta sensibilidade deixa as pessoas mais propensas a censurar, né? Hoje todo mundo se machuca por qualquer coisa, então as pessoas também ficam mais dispostas a pedir por reparação, para pedir censura, pedir corte, pedir por menos. Só que do outro lado eu acho que são forças que crescem paralelamente, assim. Do outro lado você tem artistas dispostos a transgredir esse convencionalismo, essa tradição, e ousam muito, né? Então você tem artistas que questionam religião, que questionam feminismo, que questionam machismo, que usam da comédia como uma grande reflexão, como porradas assim sociais, como questionamentos muito fortes, assim. E do outro lado você tem pessoas pedindo para baixar essa bola. Então acho que são movimentos muito paralelos, né? Você tem um liberalismo muito forte de um lado, um conservadorismo muito forte do outro, e com o humor não é diferente. E teve algum momento que você pensou, agora eu passei do limite? Teve um momento, eu não posso dizer... Exatamente qual pode? Se você quiser falar, pode falar. Mas aí não sem citar nomes. Né? Sem citar nomes, mas teve um momento numa respectiva emissora que eu me... Vou falar bobagem. Que eu me coloquei pra jogo dentro de uma narrativa assim. A ideia era mostrar que Carmela tava muito à vontade com o próprio corpo, tá? Então eu vou tentar assim resumir um pouquinho. Era pra mostrar que se a Carmela pode e tá muito à vontade com o próprio corpo, todo mundo pode. Sim. Era essa a ideia. Principalmente para as mulheres, que sempre foi um público que dialogou muito comigo. Então a ideia era, se a Carmela, que tava, na época, tava rechonchuda, era uma figura masculinizada em cima de um salto. Se a Carmela gigante. Se a Carmela tá pouco se ferrando, não tá dando a mínima e tá se colocando à disposição
dessa Por que eu forma, vou ligar? por que eu vou ficar me, sabe, assim, me cobrando? Por que eu vou me olhar no espelho de uma forma não generosa? Era essa a ideia. E aí eu me propus, diríamos assim, uma série de imagens e registros bem à vontade. Bem à vontade. Talvez mais do que eu deveria. E aí tem gente, essas fotos nunca foram ao ar. É mesmo? Então eu extrapolei um pouco, mas essas fotos nunca foram ao ar. Então... Estão rolando por aí. Assim. Tem gente que tem acesso, fotógrafos, pessoas que participaram comigo, porque tinha figurante, uma coisa aí. Então deve estar valendo uma nota hoje no Mercado Livre. Gente, quem tiver essas fotos pode vender aí, que vai ganhar grana. Só compartilha comigo. Oh, meu Deus. Olha, essa pergunta aqui, ó. Se a Carmela tivesse que ser presidente do Brasil por um dia, qual seria a primeira lei que ela criaria? A primeira lei? Isso. Caraca, que porrada essa pergunta. Eu acho que a primeira lei foi a primeira coisa que me veio na cabeça. Sim. De que todos os deputados, todos os representantes do povo, obrigatoriamente precisariam se submeter aos serviços públicos. É o que me veio à mente. Ou seja, meus filhos obrigatoriamente teriam que estudar em escola pública. Eu obrigatoriamente teria que utilizar o SUS. Minha família inteira obrigatoriamente teria que utilizar o serviço público de saúde. E assim sucessivamente. Eu não teria direito a motorista, não teria direito a carro, eu teria que utilizar cartão para uso corporativo, eu teria que utilizar necessariamente o transporte público. Porque só assim eu teria condições de conhecer as mazelas sociais, as dificuldades que as pessoas passam, as pessoas pelas quais eu estou lutando, né? Estou me colocando à disposição e dizendo que as represento. Como é que eu posso representar as pessoas se eu nem conheço a realidade que elas vivem, né? Tem razão. Então foi a primeira, assim, Genial. bem um susto. Não, você vai conhecer a realidade das pessoas que você está representando. Porque às vezes a gente pensa assim, eles estão falando ali, mas não vivem a realidade. Por que eles estão representando, Às vezes sempre, né, Sempre. Thalita? Sempre. É muito triste a nossa realidade muito, nessa questão. Muitos representantes vivem dentro de uma esfera paralela, né? Estão numa bolha muito bem privilegiada, muito bem resolvida. E aí, para que eles possam entender o que a maioria absoluta dos brasileiros passa dentro de um ônibus, 2 horas por dia, um ônibus lotado, cheio, o que é enfrentar hospitais sem conseguir atendimento, podres, sem estrutura. Você vê um desespero de mães, pais perdendo filhos por falta de atendimento, por falta de estrutura, entendeu? Enquanto eles estão... sabe, assim, sendo recebidos com café e cappuccino. E motorista, enfim. Não, aí então eu acho que seria uma iniciativa, eu não faço a menor ideia se ela... Como seria em termos legislativos, se é possível ou não, porque fico triste em saber que isso nunca foi feito, mas seria uma movimentação que me passa pela cabeça. Muito boa, muito bom mesmo. E a Carmela, você acha que ela é mais barraqueira ou conselheira amorosa? As duas coisas. Depende de como a pergunta é feita, depende de quem está perguntando, depende de como é que a coisa chega. Se necessário for, ela parte para a ignorância. Na hora de proteger os dela, ou de proteger suas pautas, meu amor, ela parte para a ignorância, né? Dá aquele saculejo, porque às vezes só desse jeito que a mensagem é entendida. Que isso, Brasil. Agora, na hora também de um carinho, de um cafuné, de passar um conselho, de acolher, ela também faz a linha tiazona, mãezona. E aí tá tudo certo também. A gente vai do 880 com muita alegria. Eu acho que tem muito a ver com isso, né? Com a narrativa que se estabelece ali com aquela pessoa, com o diálogo que se estabelece. Tem horas que a gente abraça, é o morde e assopra. Tem horas que a gente... Pô, que é isso? Mãezona, Carmela mãezona. A poeira dá a volta por cima. Tem outras que a gente chega no abraço. E teve alguma situação engraçada que aconteceu com você por causa da Carmela? Ah, já. Eu já viajei de avião de Carmela, né? Então, gente, aí é surreal. Surreal. Já viajei de avião de Carmela. E as pessoas ficam olhando, porque você é grandão, né? Quantos de altura você tem? 1,83. Grandão, gente, vocês estão entendendo. Aqui é tudo grande. Aí quando ela vem com a... Adoro! Quando vem com um salto gigante, aí fica tipo 2 metros. 2 metros, porque o salto de 15, 16, 17, então fica com 2 metros. Você imagina essa girafa dentro de um... Não tem que não olhe. Avião, todo mundo olha. E na hora de fazer o check-in, de passar, as pessoas ficam naquela dúvida, será que eu pergunto, não pergunto, porque tá escrito Diego, eu tô vendo uma figura que não tem cara de Diego aqui. Será que eu posso questionar? Será? Aí as pessoas ficam constrangidas, outras ficam meio assim, outras acham o máximo. Pede pra tirar foto. Pede pra tirar foto, outras apontam o dedo, outras tratam como se você fosse um objeto de atração turística. Então a gente passa por situações muito
atípicas, né? Assim como Carmela. Já com famosos eu passo situações atípicas, eles não estão esperando, né? Porque às vezes no credenciamento vai lá, Diego Ponce de Leon vem te entrevistar. Aí aparece, que porra é essa na minha frente? Pô, não estava preparado para isso. Aí tem que olhar para cima. Aí eu acho que a gente fica com medo das perguntas que eu vou fazer, ou das brincadeiras que eu vou fazer. Porque a Carmela me permite, o que eu adoro na Carmela é que ela me permite muito mais do que o Diego, né? Sim. Personagem que permite uma brincadeira mais íntima, mais flexível, mais cômica. E não tem quem não caia na risada e não entre na sua onda. Esse é legal. Não tem, gente. Não tem quem não entre na onda. O pessoal entra na vibe, e obviamente a vibe da Carmela é do amor e humor, né? Então a gente acaba brincando e rindo bastante. E qual foi o momento em que você percebeu que a Carmela não era só humor, mas também esperança de muita gente? E isso é muito verdade, tá? Muito. Cara, E as pessoas têm saudade, tá? Tem saudade, cara. Atenção, emissoras. Por favor, fica o nosso apelo. De verdade. Atenção, emissoras. Estamos pra jogo, tá? Muita gente com saudade. Vamos reconhecer o trabalho que a gente tá aí pra jogo. Vamos sim. Tanta gente assim, nada contra, né? Mas tanta gente assim, diríamos, o famoso arroz com feijão fazendo um trabalho pois aí. É. E, pô, a gente tem humor no Brasil, né? A gente tá aí. As pessoas acham que eu sou difícil de trabalhar. Pô, mas se soubessem ela que eu sou mais um pão de queijo com doce de leite recheado, assim, a gente tá tudo certo. Gente. Mas eu percebi, Thalita, quando começou a chegar o feedback da rádio. Quando o feedback dos ouvintes começou a me alcançar, as pessoas começaram a mandar mensagem no WhatsApp da rádio, de uma rádio, de outra, né, dentro do programa, e as pessoas, cara... E aquilo foi me envolvendo de uma forma que eu não tinha ideia. E principalmente quando eu comecei a ser parado na rua. Porque é uma coisa assim, as pessoas... A coisa da fama tem muito a ver com essa coisa da rua, né? Do reconhecimento na rua. Quando você é reconhecido na rua, você vê que o seu trabalho tá sendo... Eu já levei um susto quando as primeiras pessoas começaram a pedir foto. E aí depois, quando começaram a chegar os relatos, porra, você sabe que eu tava numa cirurgia, pedi pra escutar você antes de ir pra uma cirurgia, porque eu não sabia que eu ia chegar do outro lado da cirurgia. A última coisa que eu queria escutar nessa vida era a sua voz. Nossa. Né? Eu tava numa depressão, saí da depressão, você que me tirou. Eu passo não sei quanto tempo da minha vida sozinho em Brasília, você é minha única companhia, você me tirou do fosso. Aí eu falei, cara, por um lado, muita alegria, muito orgulho, por outro lado, foi quando me dei conta você fala, meu Deus, o peso que eu tô carregando. Da responsabilidade, né? De estar levando isso adiante. Porque tem muita gente que o dia só começava depois que ligava o rádio e começava junto com você. Não, quando senão não começava direito. Era um problema. Pô, meu dia não tive dia, Poxa não aconteceu vida. nada. E muita gente fala isso até hoje, da saudade que você tá falando, né? Pô, sim, nunca mais eu tive aquela energia, nunca mais a coisa mudou pra mim. Mas eu sinto falta também, eu sinto falta. Ai, gente, vamos fazer o possível para que esse personagem volte, viu? Uma hora a gente vai dar a volta por cima. Vai, com certeza. Existe alguma história de fã que te fez chorar ou mudou a forma como você vê a vida? Você falou também aí da questão da cirurgia, né? Que todas essas. Já chorei muitas vezes com fãs. Muitas vezes chorar na rua, de chorar abraçado com pessoas que eu tô conhecendo ali na hora, anonimamente. Já tive... E elas depositam esperança em você, que às vezes você nem vai resolver o problema dela, mas elas contam com aquela chance que você vai fazer de um jeito que... Eu acho que a viagem que eu mais chorei... Agora é engraçado isso, Thalita. A viagem que eu mais chorei, eu acho que foi uma viagem que eu fiz pro sertão do Piauí, com a ajuda de uma instituição, que eles sabem quem são, então fica meu agradecimento. Mas com a ajuda de uma instituição, a gente foi distribuir 2.000 cestas básicas no sertão do Piauí. Ou seja, pessoas que não conheciam Carmela e que se apaixonaram pela personagem, assim. E que me deixou mais emotivo foram pessoas que estavam numa situação de precariedade de vida, porque pessoas que moravam em casas de barro, né? Pessoas que não tiveram acesso à cultura intelectual, à cultura popular, como a gente chama, né? A rádio, a televisão, a internet, nada disso. Mas a ingenuidade delas, eu falei certo isso? O quão ingênuo elas eram em relação à figura da Carmela. Então eu montando Carmela ali, elas não viam absolutamente nada demais. Foi a maneira mais pura de receber você. A mais pura. Sem influência nenhuma, né? Nenhuma. Elas estavam olhando ali para uma figura que estava só fazendo rir, brincando, distribuindo alimento, distribuindo alegria acima de tudo. Isso me tocou profundamente. As crianças, os pais, pessoas evangélicas, a maioria delas,
mas completamente limpas. E elas não viam ali uma problemática, elas não viam ali uma provocação de gênero, tudo isso que a gente problematiza, preconceito, ressalva, resistência. Nada, elas viam uma figura que estava ali disposta a trazer alegria para elas, a compartilhar um abraço, a compartilhar um colo. E elas estavam ali para receber da melhor maneira. Nossa, chorei muito naquela viagem. Nossa, Foram muitos presentes, assim. Muito das crianças a idosos de 90, 95 parece anos. Que recarrega as nossas energias, né? Muito. E você chegou a postar isso nas redes? Não, né? Eu postei alguma coisa da viagem. Mas não profundamente. Porque às vezes as pessoas até entendem errado. Falam assim, tá mostrando porque tá fazendo. Né? Aí a gente prefere nem mostrar. Porque parece que se mostrar muita coisa que eu faço, mas eu não mostro. E tem uma coisa, Nathalita, os momentos mais espontâneos a gente não consegue registrar. Não consegue. Porque a gente nunca sabe quando vai vir o choro. Quando vem o choro, quando vem a história, quando vem o relato. Muitas vezes você senta, a pessoa começa a desaguar ali do seu lado e já está acontecendo. Você não vai pegar só um segundinho, segura a sua emoção e a sua própria emoção, né? Que é quando você escuta um relato, um testemunho tão forte desses, de uma cirurgia, de pessoas que saíram de uma depressão, que estão contando ali para você numa rodoviária, dentro de um ônibus, que foi onde eu escutei. E você nem lembra de pegar um telefone. Então, a maioria dessas grandes histórias, elas estão guardadas realmente na memória, em off. E a gente só sabe aqui, ó, não pode estar. Aqui agora. A gente está contando tudo e mais um pouco. O que você diria hoje para aquela pessoa que está passando por um momento difícil e usa o humor para sobreviver? Pô, ela já tá muito bem, que ela tá usando humor para sobreviver, é o melhor dos remédios. Continue rindo, continue se agarrando àquilo que rouba um sorriso seu, porque esse é o melhor caminho, sabe? Assim, esse é o melhor caminho de você buscar quem lhe rouba um sorriso. Quem lhe rouba um sorriso, quem lhe provoca uma pequena alegria que seja, porque a alegria muitas vezes está em dar um passo, está em tomar um banho. Em acordar. Né? Eu nunca esqueço, por exemplo, do meu pai dizendo que não sabia se ia acordar no dia seguinte. Muitas das vezes que ele ia dormir à noite e acordava. Então, abrir os olhos é uma alegria, é uma bênção. Então, continue se apegando a esses movimentos, pequenos detalhes. Eu sempre falo, comece com um banho, saia da cama. Saia da cama se você conseguir. Se você não conseguir sair da cama, tome um copo d'água, mas movimente-se, por menor que seja. As pessoas ficam muito na expectativa e são cobradas para irem se movimentar, vai pra rua, acontece. Não, tem muita história antes. Tem muita quando história abre o Instagram, antes. Já tem uma blogueira treinando, fazendo não sei o quê. A pessoa fala, meu Deus, eu não fiz nada, saí da cama hoje. Por isso que eu gosto de trazer a realidade, Thalita. É sobre isso. Pra pessoa pegar ali a Carmela e falar, pô, Carmela tá chorando, eu não sou a única. Ele passa por problemas tá passando por problemas. Pô, Diego tá meio triste hoje. Porra, eu não sou o único. Isso. E não tá vendo só lá Diego com sei lá quem. O Diego com Gustavo Lima. O Diego, pô, a vida tá maravilhosa. O Diego na Disney. O Mickey Mouse. Não. Então, acho que a gente tem que prestar esse serviço também. Sim. Na hora de rir, na hora de estar junto e na hora de sair da cama. Saia da cama, se movimente, levante um copo d'água. Cada dia 0,5%. 0,5% já é o suficiente. Se um dia a Carmela deixasse de existir, o que você gostaria que as pessoas lembrassem dela? Que eu espero que isso não aconteça. Ah, meu Deus, que eu queria que elas lembrassem do amor e humor, né? Que eu falo tanto, assim, que ficasse esse legado de amor e humor, assim. Amor e humor. Amor e humor é o que eu desejo às pessoas, como eu gostaria que elas... E é como elas lembram. Precisa. Como elas lembram. A Carmela, ela bateu recordes de audiência em rádio, falando com 300 mil pessoas por dia. A gente foi a primeira iniciativa de ter uma personagem como a Carmela na televisão brasiliense, né? Durante um longo tempo eu fiz essa personagem no SBT Brasília. Nunca tinha sido feito. A Carmela foi a primeira personagem na história da Câmara Legislativa a se tornar cidadã honorária. Então, uma personagem ou um personagem nunca tinha sido contemplado com o título de cidadão honorário da cidade. Ou seja, muitos recordes, muitas quebras de paradigmas. Mas eu não quero que lembrem de nada disso. Eu quero que lembrem do amor e humor. Porque o que causou a diferença na vida das pessoas foi isso. Então, tomara que fique. Sensacional. Mas vamos ver, ela não tá... Ela vai mudando, ela aparece menos. Às vezes ela aparece só num salto no samba. Só no sambinha, assim, ó. Só no sambinha. Eu adoro, tá? Entendeu? Mas ela tá sempre ali. E o Diego carrega muito dela, né? O humor do Diego, a brincadeira do Diego. Sempre o que alimenta ela. É tipo você tirar a Dona Hermínia do Paulo Gustavo. Não tem como. E você sabia que eu olho pra você e imagino muito isso? Muita gente fala. E eu fico... Pra mim é o maior elogio que existe, né?
Eu vejo muito. Vamos falar de você como pai agora? A parte da paternidade. Preparem para... Ai, meu Deus do céu, paternidade. Eu acho surreal a gente falar sobre isso, porque o que eu acompanho é você um paizão, né? Com aqueles filhos maravilhosos que você tem. Vamos falar um pouquinho sobre isso. O que a paternidade mudou você como homem? Tudo. Em primeiro lugar, a permanência. Porque se não fossem meus filhos, eu nem aqui estaria. Eu já passei por episódios muito difíceis e eu tenho a sensação clara, e não acho que isso seja remédio para todo mundo. Não estou, inclusive, receitando isso. Não. Essa responsabilidade não é deles. É minha de me movimentar, como eu coloquei aqui. Mas, no meu caso, eu sei que muito da minha permanência está atrelada a eles, a responsabilidade, ao amor, ao carinho, a prover a eles. Então começa daí. Se eles aqui não estivessem, eu também não estaria. Então o homem, o artista, o professor, o jornalista, a pessoa, nada disso estaria aqui. Então começa daí. E eles mudam a minha perspectiva sobre as minhas falhas, sobre a responsabilidade das minhas falhas, sobre a necessidade de me olhar por um lado com mais generosidade, mas também de cobrar para que eu seja uma pessoa melhor a cada dia, porque antes de qualquer pessoa eles vão tirar proveito disso, sabe? Então eles me movem a ser melhor. E cobram de uma maneira tão singela, tão... extremamente ingênua. Eles na verdade não cobram. Eles não cobram. A presença deles é que me motiva isso, né? E eu tenho tentado me tornar um ser humano mais generoso, mais digno, tentando me perdoar pelos erros do passado, tentando acertar cada vez mais. E são eles que me carregam nessa narrativa, que é difícil. É difícil, não é fácil não. Que tipo de pai você quer ser? Ou, né, que você é? Eu sou o pai que tenta muito, mas que já falhou, mas que eu tento... Mas como todos, né? Como todos. Tem uma frase que eu gosto muito, que é: eu tento prover os meus filhos com uma infância da qual eles não precisem se recuperar. Nossa, isso é forte. É forte e eu certamente não vou conseguir. Eu tento. Mas essa é a tentativa, eu não tiro, isso é um mantra para mim. Sim. Assim, para que o mínimo possível eles precisem se recuperar desses primeiros anos, desses anos onde eles são moldados de personalidade, de orientação, de dignidade, de valores, de princípios que vão carregá-los pelo resto da vida, né? Então eu torço muito para que eles levem as melhores lembranças, o melhor senso de proteção, o maior senso de responsabilidade para com os outros, de respeito para com os outros, de que a infância tenha sido generosa, de que a infância tenha sido positiva, pelo menos majoritariamente com eles, assim, e eles precisem olhar com menos angústia para os anos que passaram. E quando a gente fala isso, a gente não está falando de tipo, problemas financeiros nem nada disso. É questão mesmo afetiva, né? De lidar com os problemas, enfim. Porque se for falar de problema financeiro, já era. Não fala não, as coisas. Já era, eles já estão com a infância toda ferrada. Eu falo pra minha filha lá em casa, falei, você não reclama de nada, porque na minha época era diferente. Então acho que todo pai fala isso, né? Pra filho. Você tá reclamando de barriga, porque lá a gente pede, filha, vai lavar a louça. Ai, de novo lavar a louça. Mas comer sushi 2 vezes na semana você quer, né, bebê? Você quer pizza o tempo todo. Você vai lavar uma louça, tá reclamando? Eu fico falando isso pra ela, né? Porque lá na minha vez não tinha isso não, tá? Não, meus filhos me sacaneiam, Thalita, porque eu levo uma vida muito simples, né? E às vezes eu fico repetindo esses negócio, discursos, né? Eu também. Tipo, você sabe o que eu fiz pra chegar aqui? Você sabe o que o papai teve que fazer pra chegar? E eles viram pra mim e falam assim, chegar aqui onde exatamente? Porque eles olham em volta, aquela kit de 20 metros quadrados. A gente chegou aonde? A porra do armário só com miojo e cup noodles. E cup noodles já tá chique, né? Chique. Entendeu? Aquele macarrão com salsicha do dia a dia. Vai chegar aonde, pai? Isso é bom, mas... Então, isso é uma das responsabilidades e é um dos valores que eu passo a eles, né? Que, na verdade, a presença, a nossa troca, as nossas crises de risos são muito mais importantes do que 3 idas à Disney por ano. Com certeza. Eu também concordo demais. Existe algum medo que nasce quando a gente se torna pai? Porra, tantos. O medo do outro. O que eu quero dizer é que as pessoas serão
más e cruéis com os meus filhos, né? Com os nossos filhos. Por mais que a gente se esforce, eles vão sofrer bullying, eles vão ser desrespeitados, eles vão ser mal compreendidos, eles vão ser corrompidos por colegas que não recebem a mesma educação, eles vão ser expostos a materiais de violência, de agressão, eles vão passar por muita dificuldade, muitas vezes de maneira desmerecida. Então o maior medo é do outro. Olha, isso dói. É verdade. Eu digo também que o meu maior medo é amanhã eu não estar com eles e eles não estarem preparados para isso tudo. Eu falei isso pra minha filha. Eu falei, meu Deus, a gente reza pra gente estar aqui sempre, porque parece que... Eu tenho medo, isso é um medo que me carrega muito também. Eu passei muitos anos... Eu emagreci recentemente, né? Eu tava num outro lugar, assim... O que levou você pra essa mudança? Me fala. Esse medo de não estar aqui por eles. Por eles, porque chegou um determinado momento que você estava com a sua saúde em risco. Em risco, completamente, Thalita. De 1, 2, 3, 4, 5 médicos falarem, olha, ou você muda, ou já era. Vai entupir, AVC, infarto, morte, pode se preparar. É mesmo? Eu escutei nessas palavras, assim. Aí a gente olha para as crianças e fala, não posso deixar. Não, e eu me vi me despedindo dos meus filhos, assim. Mesmo? Eu cheguei a ter ido para o hospital, assim, com crises de pânico, com crises muito fortes, onde eu cheguei a imaginar... Partindo, assim, quais palavras eu deixaria? Eu cheguei a pegar o celular algumas vezes para gravar vídeos de despedida. Cheguei a gravar trechos do que seria uma despedida minha para os meus filhos, assim. Esse é o maior medo. Esse é o maior medo, e é isso que me fez reverter e falar. Reverter tudo agora... Eu não posso. É isso. Não posso. Eu tenho muito que fazer com eles aqui ainda. Eu preciso cumprir uma missão minimamente. Eles não têm nada a ver com isso. A responsabilidade não é deles. Eles não precisam responder por mim. Sim. Sabe? E a próxima pergunta a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre ansiedade e depressão, né? Que você disse que enfrentou. A pergunta é se você já enfrentou e em que momento que você conseguiu... Ou se você ainda está enfrentando alguma situação, algum combate assim, interior, enfim. Como você já enfrentou esses momentos? Eles superaram? Como é que tá? Tá bem melhor hoje em dia. Graças a Deus. Tá bem melhor, meu amor. Como eu falei, né? A gente estava comentando até aqui em off, nos bastidores. A Carmela me ajudou a camuflar muitos momentos que eu não estava bem. A Carmela me ajudou a tapar o sol com a peneira muitas vezes, e isso é importante, porque às vezes a gente precisa levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima e tá tudo certo. Mas foram períodos que eu tive que recorrer à terapia, tive que recorrer a ajudas. E que bom que você teve essa coragem, porque muita gente fala assim, não preciso de terapia, enfim. Né? Coragem, Thalita, e possibilidade, né? Isso. Então eu recorri, seja de forma particular, seja de forma pública, seja rede de apoio, seja a amigos psicólogos que vão fazer indicação, seja por meio de permutas. Eu abri o leque para todas as possibilidades, porque eu entendi que eu precisava de ajuda profissional para que eu continuasse, né, para que eu tivesse o suporte necessário para compreender o que estava acontecendo e para que eu pudesse seguir adiante. Então hoje, quando as pessoas veem justamente conteúdos mais emotivos, na verdade aquilo é uma sensibilidade que eu tenho comigo mesmo, um grau de sinceridade, honestidade para poder desaguar, para poder me relacionar bem com meus sentimentos, e não um sinal de depressão, um sinal de ansiedade, justamente o oposto. Aquilo é uma maturidade com o que eu estou sentindo, eu consigo dialogar com muita tranquilidade. É como se você estivesse demonstrando como você lida com seus sentimentos. E é mais para você do que para os outros. Muito a gente mais. não está ligando para os outros. E eu compartilho no sentido de deixar as pessoas à vontade. Tá tudo bem chorar, homem pode chorar, né? Os homens também podem chorar, tá tudo bem se você se sente mal, se você sente saudade, se você sente melancolia, se você quer, entendeu? Sentindo falta, se você tá pensando numa questão social e isso te emotiva, tá tudo certo, te emociona, desculpa. Vamos normalizar isso. Vamos normalizar isso, então tem mais a ver com isso. Mesmo que no passado eu estivesse rindo e brincando o tempo inteiro, eu estava escondendo muitas dificuldades, muitas fragilidades. Para lidar com a verdade. Não estão. Então eu tive muitos momentos, hoje eu fico me auto-monitorando para ver como é que tá esse humor, se as coisas estão legais. Qualquer recaída, a gente já aciona. Qualquer gatilhozinho, a gente já aciona aquilo que nos faz bem, né? A gente sabe quais são os recursos e quem são os recursos que a gente tem para nos reerguer. Então aciona imediatamente. Como se fosse uma bombinha de asa. E cada um tem um. As pessoas, né, os meios,
os universos. Tem gente que vai recorrer a uma cachoeira, tem gente que vai recorrer à igreja, tem gente que vai recorrer a certos amigos, tem gente que vai recorrer ao próprio psicólogo, que continua aos filhos, ao filme, à música. O importante é recorrer. E aí, meu amor, se olha, enxuga as lágrimas e vida que segue o baile. E é mais ou menos isso que a gente estava falando. Como lidar com essa pressão das redes sociais e expectativas das pessoas? Da melhor maneira, igual você tá falando, né? Mas é difícil pra caceta. Não fala não. É difícil pra caceta. Não fala não. Pô, as pessoas acham que é fácil. Faz Carmela, brinca, faz, acontece. Pô, meu irmão. Tem hora que a gente não quer fazer nada. A gente tá meu filho, que só de existir já é o suficiente. Eu vivo numa linha tênue entre querer mostrar demais a minha vida e não querer mostrar nada. Eu fico querendo sumir todo dia. Porque a gente pensa, porque é verdade, muitas pessoas que acompanham, às vezes tá querendo ali só ver você se lascando, gente. Mulher. Não é vendo você, tipo assim, superando a sua vida e tal. Tem gente que meio que torce pra ver você na merda, né? Que a gente pode falar isso. Pode falar aí a gente fica assim, não vou mostrar, minha conquista, essa eu vou esconder porque não sei, né? Enfim, aí eu fico desse jeito. Tem um ditado em inglês que em português seria uma coisa tipo assim: a tragédia adora a companhia. Então é um pouco disso, né? As pessoas querem... A boca fala daquilo que o coração tá cheio, né? Pronto, a gente usa muito, né? Então, a maioria das pessoas, ou boa parte das pessoas, elas estão vivendo cotidianos amargurados, estão vivendo angústias, estão vivendo dificuldades, e tá tudo certo, porque todos estamos. Mas parece que o fator compensatório é ver as outras pessoas no mesmo patamar. Isso. Então, elas, não melhor que elas, né? Então elas sentem uma espécie de prazer que elas não assumem, mas tem uma certa satisfação em verem as pessoas na mesma merda que elas. É isso. E isso acaba refletindo no comportamento delas nas redes sociais. Elas não querem ver ninguém melhor, elas não querem ver ninguém se dando bem, quebrando paradigmas. Quando você posta uma coisa boa, dá poucas visualizações. Se você postar assim, gente, olha, hoje aconteceu isso aqui comigo, coisa muito ruim, pronto, acabou, explodiu o negócio. Não, essa dificuldade que eu tive de postar, que as pessoas estavam me questionando sobre postar com mais frequência conteúdos emotivos. Eu até mostrei lá. Falei, pô, quem comanda isso são vocês. Eu posto eu sambando, brincando, você fazendo, acontecendo. Uma comparação. Fiz você uma fala comparação. Assim, olha, tá aqui a Camila sambando e eu choro um momento emotivo com o meu filho. Vocês responderam claramente. Um tem quantas milhões? 5 milhões e meio de visualizações, o outro 22 mil. Então a gente vai pra linha que vocês estão querendo. Então eu tô aqui pra obedecer a audiência. Os vídeos que eu tô emocionado, que eu tô não sei o que, é muita mensagem, é muita visualização, as pessoas, seja pro mal ou seja pro bem, mas as pessoas então estão interagindo com aquele conteúdo. Aí eu faço... Mas essa é a grande questão. Falei aí eu me monto, gasto uma grana, não sei o que, me jogo, caio no chão, porrada, tiro porrada de bom. E não rende nada. Ah, mas por que você tá postando? Porque as pessoas aparentemente estão me pedindo isso. Então obedecendo a audiência. E fazem comentários assim, ó, gigantescos. Porra, Teve um que você teve que falar com ela. Eu falei, gente, mas meu Deus, eu li todinho o comentário. Eu falei, cara, as pessoas... Defesas de tese, as pessoas fazem questão. E aí uma hora isso chega de forma carinhosa, construtiva, e a gente precisa baixar a cabeça mesmo. E aí, às vezes, no fundo você sente, talvez eu tenha que dar uma melhorada mesmo. Não, porra, quem não, né, Thalita? Então, assim, tem muitos comentários que eu vejo com muito carinho, com muita generosidade, porque de fato eu percebo uma pessoa que se importa e ali tentando trazer uma reflexão. Então, maravilhoso. Tem seguidor, gente, que pensa que é da nossa família. Que estão ali dando conselho pra gente, é desse jeito. Mas tem gente que vem só vomitar as suas próprias fragilidades. Que fala muito mais deles do que... Muito mais. De você. Tem muito mais a ver com a angústia, com a depressão, com a dificuldade deles, do que com a minha pessoa. A minha pessoa foi só um gatilho para que ele pudesse vomitar, para que pudesse extravasar aquilo que ele ou ela não dão conta. Isso. E aí a gente logo percebe, né? Então a gente filtra aquilo que chega para construir e aquilo que chega para destruir, o que chega para contagiar, a gente consegue e aquilo para contaminar, filtro, né? É diferente, E é saber lidar com tudo isso, né? Porque a gente, ainda mais você que tem muitos seguidores, é assim mesmo. O humor e a criação da Carmela já foram uma forma de escape emocional? São. A Carmela ela me ajuda muito, porque ela me permite, às vezes, falar o que eu gostaria, o que o Diego gostaria e não pode. Brincar como o Diego gostaria e não pode. Assumir certas posturas que o Diego gostaria e não pode. Então ela é uma válvula de escape, uma válvula cênica, uma válvula social muito interessante. Assim. Inclusive, olha só, a Carmela... talvez a gente fosse entrar nesse universo, mas já adiantando aqui, a Carmela nasce no meu mestrado, né? Ela nasce dentro de um estudo do meu mestrado. E esse mestrado foi em artes.
Mas para você ver como a composição dela é tão interessante, eu já tive pré-doutorados aprovados da Carmela no universo de educação, no universo de psicologia, no universo de sociologia. Então, para você ver que a ferramenta Carmela, ela dialoga com várias esferas de pesquisa e de possibilidade. Então, a Carmela, ela pode ser uma ferramenta de educação, de você levar informação de uma forma diferenciada, de você trazer temas difíceis da sociedade de uma forma diferenciada, de você trazer provocações e reflexões que muitas vezes são tabus, mas que pela Carmela conseguem serem azeitados aí e adentrar as casas. Então tem muitas camadas nessa Carmela. Muitas camadas. Porque as pessoas estão ali escutando, daqui a pouco você tá, tipo assim, né, dentro do assunto, meio que vem muito, como é que fala? Igual você falou, azeitado, vem muito tranquilo. Menino, a gente na rádio, na televisão, a gente falava sobre o que você imaginar e acontecia da forma mais harmônica do mundo. Mais natural do mundo. Era impressionante, a gente tinha pessoas completamente antagônicas, mas que dialogavam, brincavam e estavam ali debatendo homofobia, transfobia, aborto, religião, tudo. Orientação sexual, estavam debatendo política, direita, esquerda, numa ótima, com harmonia, porque isso vinha com leveza, vinha com humor, vinha com uma informação, vinha de forma lúdica, pedagógica, e isso é muito significativo. Surreal. Qual foi o momento mais difícil da sua vida emocionalmente? Emocionalmente? Eu acho que foram esses momentos que eu considerei a interrupção da vida, assim. E foram alguns. Eu não consigo pensar... Exatamente em um. Eu consigo pensar em vários. Infelizmente, eu tenho uma coleção desses motivos, assim, infelizmente. Mas foram alguns que eu cheguei a considerar que eu tivesse mais medo de viver do que de morrer. A vida me trazia mais medo do que não estar aqui. Essa, inclusive, foi uma frase que me marcou muito, assim. Eu lembro de um gatilho muito forte que eu tive. A primeira vez, eu lembro do meu primeiro episódio emocional, onde eu cheguei a considerar a interrupção da vida, lendo um texto, né? Eu tenho mais medo da vida do que da morte. E aí eu também. Mas graças a Deus, estamos aqui para contar a história. Com certeza. E isso é um recado para todo mundo. Hoje você está aqui como exemplo de superação. Eu faço questão de dizer, quem está ouvindo aí do outro lado e se sentindo assim, lembre-se que eu estou aqui para contar a história. Né? Que a história não teve um fim. Ela seguiu, ela continuou. Olha aí, que maravilha. Ela continuou. Perfeito. E tem um poeminha, posso falar um poeminha? Por favor, por favor. Tem um poeminha muito legal que é um mantra para mim, vamos ver se eu lembro. É bem pequenininho, mas que traduz isso que a gente está conversando aqui, que é: deixe que tudo lhe aconteça, do mais lindo ao mais aterrorizante. Apenas continue. Nenhum sentimento é definitivo. E eu carrego essa frase para mim, Thalita, de que nenhum sentimento é definitivo. Então aquele sentimento que eu estava naquele instante percebendo de interrupção, ele não vai ficar para sempre. Não vai. Ele vai passar. Olha aí. E então saiba que nenhum sentimento é definitivo. Perfeito, sensacional. Vai passar. E passa. E eu também costumo falar que o deserto não é lugar de moradia, é passagem, passageiro. Pô, perfeito. Surreal, surreal. O que você diria para os homens que estão passando por ansiedade e depressão, mas tem medo de falar sobre isso? Mais ou menos isso que você acabou de falar, né? Os desse poema também, né? Com certeza. Eu acho que o caminho é esse aí. Eu acho que a gente já falou bastante. Levantar, se movimentar. E qual o legado você quer deixar para o seu filho, para os seus filhos, né? Eu quero deixar para eles um legado de que valeu a pena. De força. De força. Tenho certeza que eles têm essa imagem de você, porque você transmite isso. Tomara. Mas quero que eles saibam que valeu a pena ter vindo. Sabe, assim, tipo, a balança é positiva. Que bom que eu vim e... Que eu escolhi ele pra ser meu pai. Que bom. Tomara. Aí é o legado máximo, né? E que a gente escuta, mas que a gente quer escutar pelo resto da vida, né? Porque agora, quando eles são crianças, e é combustível diário, né, Thalita? Você é mãezona, também sabe...
papai te ama, você é o melhor pai do mundo, mas a gente quer escutar isso pelo resto da vida, né? Não, eu vi uma história que fala assim, você tem que deixar uma história legal pra quando seus filhos estiverem maiores e estejam contando a sua história e você veja com orgulho, né? Como você criou e tal. Quero muito que eles fiquem felizes de terem vindo. Olha, eu acho que é isso, eu tô muito feliz. Ah, que delícia, meu amor. Peço desculpa por alguma coisa, eu tô muito feliz. Acho que a gente vai ver isso no futuro e vai falar assim, olha, eu tava lá, eu participei dessa construção. Você realmente é um exemplo de comunicador de verdade. Eu quero muito que as coisas deem certo na sua vida, que Deus abençoe imensamente você, os seus personagens, que amanhã seja outro, que não seja a Carmela. Eu tenho certeza que todos vão ser uma excelência. E que se a Carmela puder voltar, que volte, por favor, né? Que você tem aqui um admirador. E eu acredito que a galera que vai acompanhar também o Pode Tá também, tá? Meu amor, obrigadíssimo. Obrigado a você. Eu fiquei muito emocionado de diversos momentos aqui do Pode Tá. Pode tá. Pode tá. Pode tá e podemos estar mesmo. Fiquei muito emocionado em vários momentos aqui. E para mim é sempre um presente essa perspectiva do outro achar que a nossa história vale a pena ser contada. Sim, vale. Né? E eu não podia negar o seu convite porque você começou dizendo isso. Você deu... Carmela, Diego, é o seguinte, eu preciso contar a sua história. Ali eu já tinha... As pessoas precisam conhecer a sua história. Como comunicador. Isso é o maior privilégio, assim, porque... Isso me arrepia, olha aqui, de verdade. Pra mim, a minha história é muito mundana, é uma história comum, é uma história ordinária. Não é. E aí vem você e fala, não, tem algo de extraordinário aí que a gente precisa compartilhar. Isso pra mim é um presente. Isso foi de primeira. Participações como essa... Presentes como você também me ajudam a seguir, a levar adiante. Não, total. Se hoje foi um dia difícil, ele deixou de ser difícil agora. Olha aí. Ele se tornou muito mais fácil. As dificuldades do dia foram todas embora. E não penso que só pra você não, viu? O legal de hoje... Pra mim também, porque o dia não foi fácil, mas parece que eu ganhei, assim, o dia inteiro. Não, total. Já valeu o dia, já valeu a semana. Então, muito obrigado. Conte comigo, que eu puder sempre. Eu tô lisonjeada de ter você aqui hoje. Ô, meu amor, bom saber disso. Então, já anota o Pix, é 619... Viu? Olha só, meus patrocinadores aí que vocês estão vendo. Vamos Colina. pensar num programa com essa Carmela? Vamos pensar? Patrocinadores, rádios de toda Brasília e Brasil. Vambora. É um ato de coragem ele estar aqui hoje. Então, assim, muito feliz de você ter mostrado um pouquinho do Diego, do seu pessoal, como pai, comunicador, tudo. Tô muito feliz. Muito obrigada. Desculpa qualquer coisa. Se falei demais, se falei de menos. Obrigada. Amei. Que você vai